Evangelho segundo João, no capítulo 20. Diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e lhes disse: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então, Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então, entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera essas coisas. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. E, dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Que Deus nos abençoe nessa noite com a sua santa palavra. Assente-se, por favor. Marcas de um encontro com Cristo vivo. Marcas de um encontro com o Cristo que verdadeiramente ressuscitou dos mortos. Irmãos, a ressurreição de Jesus dentre os mortos é uma das principais afirmativas da igreja cristã. Nós somos um povo, Igreja de Jesus Cristo, que acredita que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Nós dizemos que ele está vivo e nós dizemos que ele vai voltar. Uma das principais doutrinas da igreja cristã é a da ressurreição de Cristo. É um fato histórico que a igreja o tempo todo precisa se lembrar. O nosso Cristo é um Cristo que ressuscitou. O apóstolo Paulo chega a dizer, lá em 1 Coríntios 15, 19, o seguinte: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé. Se a ressurreição de Cristo
não for uma realidade histórica, algo que aconteceu de verdade, então a nossa pregação de nada serve. Paulo dizia, se Cristo não ressuscitou de verdade dentre os mortos, a nossa fé é vã, é fútil, é tola, é uma fé passageira. O que torna a fé cristã uma fé relevante, o que torna a fé cristã uma fé verdadeira, é o fato de nós afirmarmos e vivermos um relacionamento com um Cristo que está vivo, que ressuscitou dos mortos, de um Cristo que venceu a morte, dominou a morte, dominou o mal e ressuscitou dentre os mortos. É assim que nós caminhamos. Agora, meus irmãos, eu quero nessa noite, nesse instante, perceber com os irmãos algumas marcas que ficam na vida dos discípulos, quando discípulos têm um encontro com Cristo vivo e ressurreto. Quantos aqui tiveram um encontro com Cristo vivo e ressurreto? Levante a mão assim, que bom, eu fico satisfeito que você tenha tido um encontro com Cristo vivo e ressurreto. Eu também tive esse encontro. Quando nós nos encontramos com Jesus Cristo vivo, quando nós temos uma experiência com esse Senhor, quando nós temos uma experiência com esse Salvador, existem algumas marcas que ficam na nossa vida. Jesus marcou a nossa vida da mesma forma que ele marcou a vida dos discípulos dele lá em João, no capítulo 20. E eu gostaria que essa noite, então, nós aprendêssemos algumas dessas marcas e tirássemos algumas dessas lições a partir do Evangelho de João, no capítulo 20. Nós começamos o Evangelho de João lendo, lá no versículo 1, que no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Jesus já havia ressuscitado. Jesus já havia vencido a morte. E os discípulos dele ainda estavam cuidando da morte. A morte já havia sido superada por Jesus, mas os discípulos ainda estavam vivendo o ritual de sepultamento do Senhor. Os discípulos, Maria Madalena aqui no caso, estava cuidando ainda da morte. Ela estava voltando ao sepulcro de Jesus para dar continuidade ao ritual de sepultamento da cultura judaica. Nós, na nossa cultura, nós sepultamos alguém, fazemos uma preparação desse cadáver, sepultamos alguém e não voltamos mais, não mexemos mais no cadáver. Na cultura judaica, não. Eles sepultavam, um tempo depois, eles voltavam lá, colocavam alguns aromas, né, algumas essências, alguns perfumes, isso fazia parte da cultura deles. E Maria Madalena estava voltando lá ao túmulo para poder dar prosseguimento ao ritual de morte. Enquanto isso, Cristo já havia superado a morte. Irmãos, a bem da verdade, parece que nós, discípulos de Jesus, temos por mania, tantas vezes, sempre dar continuidade a rituais de morte. Enquanto Cristo nos chama à vida, parece que nós, enquanto discípulos dele, muitas vezes colocamos toda a nossa ênfase naquilo que ainda é morte. Então, algumas pessoas enfrentam momentos difíceis na vida e não conseguem mais se recuperar desses momentos difíceis. Acham que a vida se resume aos momentos difíceis. Meu Deus, deu errado isso daqui. O empreendimento que a pessoa ia fazer, que deu errado, ela passa o resto da vida dela cultivando aquela tragédia. Vai contar para alguém uma experiência de vida, lembra primeiro de quê? E é nesse sentido, irmãos, que nós precisamos aprender com essa passagem. Cristo nos chamou à vida.
Cristo chamou a igreja dele para celebrar a vida, para pregar a vida. Cristo chamou cada um de nós para viver na perspectiva da vida, para dizer aquilo que é vida, para cuidar daquilo que é vida, e não para proclamar morte, para que saia morte da nossa boca, para ficarmos mergulhados no ambiente de morte, gente que transforma a própria vida numa tragédia. E aí, como vai as coisas? Ou como vão as coisas? Cansado já. Muito trabalho, né, irmão? Muito trabalho, muita conta para pagar, muito desafio, muita reclamação no meu trabalho, muito isso, muito aquilo, só que isso é cultivar morte. Isso é ver morte, é olhar para a morte, quando Cristo tem diante de nós a vida. Quando Cristo tem diante de nós a vida não é difícil só para você, a vida é difícil para todo mundo. Quem enfrenta problema na vida não sou apenas eu, não, todo mundo enfrenta problemas na vida. E tem gente que enfrenta problemas muito maiores do que os meus e os seus. Então o nosso desafio é o quê? É cultivar aquilo que diz respeito à vida. Porque Cristo já superou a morte, Cristo já superou as tragédias, Cristo já superou o pecado. E nós agora então, porque Ele superou essas coisas, nós temos oportunidade de viver a vida. Tem gente que tem mania e aprendeu com sei lá quem, a olhar sempre a metade vazia do copo. Olhar sempre aquilo que dá errado. Sempre aquilo que é ruim, só que nós não podemos ser assim. E os discípulos de Jesus estavam assim. Cristo já havia superado a morte, e eles ainda estavam dando continuidade aos rituais da morte. E aí diz o texto então que Madalena, no verso 2, correu e foi falar com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, era João. Ele chegou lá e disse assim: tiraram o corpo do Senhor de lá daquele lugar, levaram o Senhor. E João e Pedro saem numa disparada, saem correndo, desesperados, para poder o quê? Ver se estava tudo certo com a morte de Jesus. Eles não saíram lá para conferir a ressurreição. Eles ainda saíram com a cabeça na morte de Jesus. E diz o texto então que eles corriam juntos. Mas João corre mais depressa do que Pedro. E João, correndo mais depressa do que Pedro, chega na porta do sepulcro e não entra. Pedro vem logo depois e entra dentro do sepulcro. E aí Pedro vê. E depois João vê que Jesus não estava mais lá. Eles olham e veem que Jesus ressuscitou. Só que o que o texto diz? Perceba comigo, irmãos, no verso 8. João capítulo 20, verso 8 diz assim: então também entrou o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Por que que ele só foi crer na ressurreição de Jesus depois que ele viu? Porque diz o texto aqui: pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Irmãos, os discípulos de Jesus, com tanto esforço, tanta correria de Pedro e de João, tanto esforço da parte deles, no entanto, ainda não tinham compreendido a Escritura. Ao invés de estarem celebrando a ressurreição, estavam preocupados com a morte. Por quê? Porque ainda não tinham compreendido a Escritura. Quem media, preste atenção no que eu vou dizer para você, quem media o seu encontro com o Cristo vivo é a Escritura. Quem fala para você e para mim todos os dias quem é o Cristo vivo é a Escritura. Muitas pessoas não têm um relacionamento eficaz, não têm um relacionamento rico, não têm um relacionamento pleno com o Cristo vivo. Por quê? Porque não conhecem a Escritura. A Escritura aponta para mim e para você quem é Jesus. E o que aconteceu com Jesus. E a vitória de Jesus sobre a morte.
O próprio Jesus disse lá em João capítulo 5, verso 9: examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. E às vezes nós estamos como os discípulos, correndo, cansados, com a língua para fora, desejosos de conhecer mais de Jesus, desejosos de vivermos uma fé nesse Cristo vivo que venceu a morte, mas não conseguimos viver isso por quê? Porque temos um relacionamento superficial com a Escritura. Quer conhecer mais, cada dia mais, sobre Jesus vivo? Quer conhecer o poder da ressurreição de Jesus? Leia a Escritura. Aprofunde-se nessa Escritura, porque é essa Escritura que mostra para mim e para você quem é esse Cristo, de onde veio este Cristo, o que esse Cristo fez em prol da sua igreja. Mas infelizmente nós estamos tantas vezes, não é, irmãos, cansados. Muitos de nós estamos machucados até. As igrejas estão lotadas de pessoas machucadas, que estão vivendo uma vida espiritual sem sal, sem graça. Por quê? Porque quem nos proporciona o encontro com o Cristo que ressuscitou dos mortos, quem mostra para nós esse Cristo que ressuscitou dos mortos, são as Sagradas Escrituras. Conheça as Sagradas Escrituras. Conheça as Sagradas Escrituras, ame as Sagradas Escrituras. O encontro com o Cristo vivo é mediado pela Bíblia Sagrada. Saiba mais sobre Jesus na Bíblia Sagrada. E aí o texto continua. Eles voltam para casa. Eles voltam para casa, mas Madalena fica ali, parada no túmulo, à porta do túmulo. Percebam, irmãos, como existe agora uma cena tão linda, tão profunda nesse texto. Jesus Cristo ressuscitou e a primeira pessoa que foi contar isso para os outros foi uma mulher desprezada, humilhada, uma mulher que provavelmente não teve um bom passado. E ela foi contra os discípulos, e os discípulos iriam acreditar numa mulher? Eles voltam. A mulher naquele tempo era um ser considerado tão inferior. E os discípulos voltam. Voltam, percebem que era verdade o que ela tinha falado. E os voltam para sua casa e fica ali de novo Madalena. Aquela Maria Madalena. E diz o texto que Madalena, parada à porta do sepulcro, olhava para dentro do sepulcro e via 2 anjos. E dentro do sepulcro ela viu esses 2 anjos, e os anjos então começam a conversar com Maria Madalena. Mulher, por que choras? E ela respondeu, porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Agora perceba uma coisa interessante. João coloca aqui no evangelho dele, irmãos, 2 coisas tão diferentes, tão distantes. Ele coloca 2 coisas, uma extremamente natural e corriqueira, e ele coloca ao lado dessa coisa extremamente natural e corriqueira algo sobrenatural. Uma mulher chorando conversa com 2 anjos. E vocês percebem que Maria não preocupa, e João também não informa para a gente, João não quer informar para a gente se Madalena sabia ou não que estava conversando com 2 anjos. Diz que ela estava conversando. Perceba como que, quando nós temos um encontro com o Cristo ressurreto, quando nós vivemos a perspectiva da ressurreição, na nossa vida, irmãos, natural e sobrenatural se misturam. Natural e sobrenatural se fundem. Porque na vida do cristão é assim. Na vida do cristão, o sobrenatural não é nada extraordinário, não. Nós andamos naturalmente crendo no sobrenatural na nossa vida. Existe essa mistura no Evangelho de João. Ele diz, uma mulher chorando conversa com anjos. Isso é muito rico.
Isso é muito rico, porque qual é o desafio, qual é o chamado que Deus tem para nós? O chamado que Deus tem para nós é viver o sobrenatural no comum da vida. Aliás, o sobrenatural na nossa vida só faz sentido se acontecer lá no comum. O chamado de Deus para a igreja dele, essa igreja que conhece o Cristo vivo e ressurreto, é o seguinte: viva o sobrenatural de Deus lá na cozinha da sua casa. Você conhece o Cristo vivo, Jesus ressuscitou, você conhece Ele. Viva o sobrenatural lá na cozinha da sua casa. Viva o sobrenatural lavando o seu carro. Viva o sobrenatural lá no seu trabalho. A vida do cristão é naturalmente marcada pelo sobrenatural. É assim. Não precisa a gente parar tudo na nossa vida para buscar o sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus já nos acompanha. O sobrenatural de Deus já nos cerca. Deus tem à disposição dele o poder, à nossa disposição. Ele coloca à nossa disposição o poder e a glória dele 24 horas por dia. Não exclusivamente quando estamos aqui no templo. A glória disponível aqui está disponível em qualquer outro lugar que a gente esteja. E é isso, essa é a mensagem de João. Natural e sobrenatural se fundem, se encontram, se misturam. Quando quem está mandando no negócio, quando quem está mandando na cena é o Cristo ressurreto. Madalena, então, triste, quebrantada, desesperada, pede para os anjos uma explicação sobre o paradeiro do seu Senhor. E Madalena está olhando para dentro do sepulcro, os anjos dentro do sepulcro, e atrás dela, ela percebe alguém. Atrás dela, alguém pergunta para ela: mulher, por que choras? Mulher, por que você está chorando? E aí quando Madalena escuta aquele mulher, por que você está chorando? Ela diz assim: olha, veja bem, se foi o Senhor, ela acha que é o jardineiro, né? Se foi o Senhor que tirou o meu mestre daqui, me diz onde ele está que eu vou lá buscar. E aí Jesus responde para ela assim: Maria. Quando Jesus a chama de Maria, o nome dela, um nome tão comum naquele tempo, mas o nome dela, que falava dela, da individualidade dela, das características dela, da história de vida dela, daquilo que Jesus fez na vida dela. Quando ela ouviu Jesus dizer mulher, ela falou, achou que era o jardineiro. Todas as mulheres eram tratadas por mulher naquele tempo. Como eu disse para vocês, a mulher era considerada alguém menor, alguém inferior. Era uma cultura absolutamente machista. Mulher, era quase dizer assim, ou você, qualquer pessoa aí. Só que Jesus não nos trata como qualquer pessoa, Ele nos trata pelo nome. E quando Ele diz assim, Maria, aí a ficha dela cai, ela pensa assim, só uma pessoa teria coragem de me chamar pelo meu nome. Eu conheço essa pessoa que me chama pelo meu nome, só pode ser Ele. E ela volta para trás, vê que é Jesus e responde, eu sou Maria e você é o meu Rabone, você é o meu mestre. Uma das marcas e uma verdade tremenda que existe no encontro com o Cristo vivo é, sabe o quê? É que o encontro com o Cristo vivo, o encontro de verdade com Jesus, restaura a nossa identidade. É Jesus quem restaura a nossa identidade. Enquanto o mundo, enquanto as empresas, enquanto o governo, enquanto a sociedade nos trata como massa, nos trata como número, Jesus nos trata assim, Linderson, Maria, Paulo, José, Joaquim, Jonas, eu conheço vocês pelo nome. Experiência com Cristo vivo é uma experiência pessoal. A nossa identidade enquanto ser humano é restaurada por Jesus.
A mídia olha para nós apenas enquanto seres de consumo, sem individualidade, sem dignidade. Jesus olha para nós individualmente. Marias tem muitas. Agora, uma Maria para quem Ele quer se revelar depois de ressurreto, era só aquela. Deixe Jesus restaurar sua identidade. Você é mais do que alguém que tem que ficar fazendo força para andar na moda. Tem gente que, por não ter tido um encontro de verdade com o Cristo ressurreto, não tem identidade. Quer construir a identidade a partir da moda. Faz tudo para andar na moda. Eu não estou falando andar bem vestido, eu estou falando andar na moda. Quem é aquela pessoa? Aquela pessoa é aquela que anda na moda. Como aquela pessoa se define? Ela se define por comprar o último carrão do ano sempre. Não que isso seja pecado, claro que não. Agora, tem pessoas que não tiveram sua identidade restaurada, querem sempre ficar se reafirmando para o outro, em função, ou usa aquilo que tem para se reafirmar. São pessoas que nunca ouviram Jesus chamá-las pelo nome. Eu conheço algumas pessoas assim que ainda não conhecem Jesus e que têm uma crise tremenda de identidade. Agora, o povo de Deus não vive essa crise. O povo de Deus não precisa de nada mais para reafirmar sua identidade, porque a identidade do povo de Deus é definida, é mostrada, é revelada pelo Cristo que nos chama pelo nosso nome, que nos trata individualmente, que não nos trata como massa, que não nos trata como números, mas nos trata como pessoas que têm individualidade, que têm história, pessoas que vivem vidas diferentes umas das outras. E uma das marcas desse encontro com Cristo vivo, sabe o que é? É ter a nossa identidade restaurada. Maria, Rabone, mestre. E aí o texto continua dizendo: recomendou-lhe Jesus, não me detenhas. Maria abraçou Jesus, Maria agarrou Jesus, se lançou sobre Jesus, e Jesus disse assim: Maria, não me segura, Maria, não me detenha. Maria, eu ainda não fui para o meu pai, mas Maria, eu tenho uma missão para você. Sabe o que você vai fazer, Maria? Você vai lá falar para os meus irmãos, e você vai dizer para eles assim: eu subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e para o vosso Deus. É esse o recado, Maria, que você vai dar para eles. Perceba uma coisa, irmãos. Perceba uma coisa. Quando nós temos um encontro com o Cristo ressurreto, com Cristo vivo, com Jesus vivo, quando nós temos esse encontro, sabe o que é que Jesus faz conosco? Jesus nos inclui no relacionamento de amor que Ele tem com Deus. Jesus diz assim para Maria: Maria, vai lá e fala para eles que eu vou voltar para o meu Pai e Pai deles. Eu vou voltar para o meu Deus e agora o Deus deles. Isso é algo tremendo de nós pensarmos. Quando estamos com Cristo, temos acesso completo e pleno ao amor do Pai. Quantas pessoas não conhecem o amor do Pai, o amor de Deus Pai? Eu fico impressionado com o número de pessoas que ainda estão vivendo mergulhadas no legalismo. Pessoas que leem sobre o amor de Deus Pai, ouvem sobre o amor de Deus Pai, mas preferem ficar mergulhadas na religião. Pessoas que preferem viver debaixo do jugo da lei. E é muito fácil ver alguém que vive debaixo do jugo da lei. Alguém que vive debaixo do jugo da lei é alguém que tenta impor o jugo da lei a outros. Tanto quanto alguém que vive debaixo do amor do Pai é alguém que tenta trazer os outros para o amor do Pai, quem vive debaixo do jugo da lei
por não ter tido um encontro com Cristo vivo, é alguém que tenta colocar sempre o jugo da lei em cima de outras pessoas. Quer ver alguém que nunca escutou Jesus dizendo assim ao ouvido dele: eu fui para o meu Pai e vosso Pai, o meu Pai é seu Pai também, o meu Deus é seu Deus também. Quer ver alguém que nunca escutou Jesus dizer isso? É alguém que fica sempre duvidando da salvação dos outros, é alguém que fica sempre medindo o tamanho da roupa dos outros, é alguém que fica medindo a frequência do irmão no culto, é alguém que fica sempre procurando saber qual foi a hora que o irmão acordou, qual foi a hora que o irmão levantou, é alguém que fica sempre procurando saber da vida dos outros. A paz, irmão, cadê o irmão fulano de tal? Ah, irmão fulano de tal é uma bênção, né? Se bem que a gente não vê ele mais no culto, né? Está esfriando na fé, e aí já começa, não conhece a vida do outro, nunca procurou se comprometer com a vida do outro, e aí fica tentando impor um jugo em cima das pessoas. Quem teve um encontro com Cristo vivo e ressurreto é quem escutou Jesus fazer a afirmação de que o Pai de Jesus era agora Pai dele, e o Deus de Jesus é agora o Deus dele. Jesus nos inclui num relacionamento de amor com Deus, e não num relacionamento de julgo com Deus. Deus não quer que ninguém tenha medo dele. Deus quer que as pessoas tenham temor, e medo é diferente de temor. Temor é um respeito por conhecer a grandeza. O medo é ficar acuado porque acha que o outro vai ofender. Medo é diferente de temor. Quem tem um encontro com Cristo ressurreto sabe que foi envolvido no amor de Deus Pai. Você vive o amor de Deus Pai? O amor de Deus Pai toca o seu coração, o amor de Deus Pai faz parte da sua vida, o amor de Deus Pai te consola. Saber que agora o Pai de Jesus Cristo é seu Pai, isso gera o que na sua vida? Isso gera o que? Tem um escritor que diz assim, que Pai é o nome cristão para Deus. Pai é o nome cristão para Deus. Em Cristo, com Cristo ressurreto, nós somos envolvidos e abraçados pelo amor do Pai. E Madalena sai anunciando. Olha que interessante. Jesus mandou Maria Madalena anunciar, e diz o texto que então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos. Perceba que Maria Madalena saiu anunciando. Ela não saiu e anunciou, ela saiu anunciando. Esse é que é o grande mistério da obediência cristã. A obediência está tão impregnada na vida do cristão que ele não tem hora e lugar específico para obedecer a Deus. Ele sai obedecendo, ele sai anunciando, ele sai mostrando o que o amor do Pai fez na vida dele. A igreja não é uma igreja que tem que sair para evangelizar. A igreja evangeliza enquanto ela anda. Eu vou chegar lá para evangelizar. Não, então tem alguma coisa errada acontecendo. Com a nossa vida é assim. Nós andamos anunciando, é ou não é, Black? Nós caminhamos evangelizando. A evangelização acontece à medida que a igreja caminha. E como a igreja caminha? Lá no trabalho, aqui no templo, na escola, na faculdade. É assim que a igreja evangeliza. Ela sai anunciando. Ela não vai para anunciar, ela sai anunciando. Então Maria Madalena, para nós caminharmos, sai anunciando. O verso 19 já muda um pouco o cenário, do verso 19 em diante. Agora diz o texto que os discípulos estavam trancados ao cair da tarde do domingo. Isso aconteceu na madrugada do domingo, de manhã cedo. Agora já é final da tarde do domingo. Os discípulos estão trancados numa casa com medo. Eles estão trancados numa casa com medo porque os judeus poderiam vir até eles para matá-los. Imagine só, aqueles homens que andaram com Jesus, aqueles homens que viram Jesus fazer coisas tão tremendas e coisas tão grandiosas. Agora aqueles homens estão acovardados, com medo dentro de uma casa, temerosos.
E diz o texto, diz o texto, que quando eles estavam com medo, com muito medo, Jesus pôs-se no meio deles. Jesus apareceu no meio deles e disse: a paz seja convosco. A paz seja convosco. Então, ele mostrou para eles as mãos feridas e o lado ferido também. E depois de ter mostrado para eles as mãos feridas dos cravos e o lado ferido pela lança, ele diz de novo: a paz seja convosco. Irmãos, esse Cristo que se coloca no meio dos discípulos amedrontados, tinha toda a autoridade para dizer: a paz seja convosco. Por que que ele tinha toda a autoridade para dizer: a paz seja convosco? Ele tinha toda a autoridade para dizer: a paz seja convosco, sabe por quê? Porque ele podia garantir a paz, porque foi ele quem venceu a morte, foi ele quem venceu o diabo, foi ele quem venceu o mal. Tudo aquilo que aprisionava os discípulos, tudo aquilo que aprisionava a humanidade, estava debaixo dos pés desse Cristo, e esse Cristo agora podia dizer aos discípulos: a paz seja convosco. E tem muita gente procurando autoridade para falar a paz seja convosco em outras coisas. Tem gente procurando escutar paz da televisão. Tem gente procurando escutar a paz seja convosco do namorado, da namorada. Tem gente procurando escutar a paz seja convosco, sei lá de quem mais. Mas a mensagem da igreja precisa ser essa: veja bem, você só vai encontrar paz de verdade naquele que venceu tudo aquilo que poderia tirar a sua paz. E quem venceu tudo aquilo que poderia tirar a sua paz é Jesus Cristo. É Cristo. Cristo venceu tudo aquilo que pode tirar a nossa paz. Por isso ele pode dizer: a paz seja convosco. E ainda repete: a paz seja convosco. E ele chega no meio dos discípulos temerosos lá naquele tempo e diz assim: a paz seja convosco. Chega no meio dos discípulos temerosos dentro dessa igreja e diz: a paz seja convosco. Do mesmo jeito, enfrentamos medo, enfrentamos insegurança, somos limitados, somos pequeninos. A teologia da prosperidade está tentando nos transformar em super-homens, mas não consegue. Nós somos pequeninos, frágeis, pobres, cegos e nus, tanto quanto os discípulos de Jesus eram. E do mesmo jeito que eles ouviram, nós também ouvimos: a paz seja convosco. E a continuação desse encontro com Cristo ressurreto é esse Cristo dizendo: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. O encontro com Jesus ressuscitado é um encontro que implica em responsabilidade. Nós não encontramos com o Cristo ressuscitado e vivo quando nós nos convertemos para ficar numa vida mais fácil. O encontro com Jesus Cristo implica responsabilidade. E aí ele diz assim: do mesmo jeito que o Pai me enviou, eu envio vocês. Irmãos, como foi que o Pai enviou Jesus? Como foi que o Pai enviou Jesus? Ele diz assim: do mesmo jeito que o Pai me enviou, eu vos envio. Como foi que o Pai enviou Jesus? Na Bíblia Sagrada, o momento que nós consideramos o início do ministério de Jesus é o batismo de Jesus. Lá no batismo de Jesus, você vê como foi que o Pai enviou Jesus. Diz Mateus capítulo 3, que Jesus vem a João Batista para ser batizado por João Batista. João Batista batiza Jesus e logo ouve-se uma voz do céu dizendo: este é o meu filho amado em quem me comprazo. E também diz o texto que Jesus viu o Espírito Santo descer sobre ele, sobre Jesus, em forma corpórea de uma pomba.
Olha que interessante. Jesus diz: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês também. E depois o que ele fez? Soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. E Jesus enviou os discípulos dele do mesmo jeito que o Pai o enviou lá no batismo. O Pai disse assim: este é o meu filho amado. Jesus declarou também o amor dele pela igreja, entregando-se por ela, morrendo na cruz por ela. O Pai revestiu Jesus com o Espírito Santo. Jesus também revestiu os discípulos com o Espírito Santo, dizendo assim: recebam o Espírito Santo. Então, assim como Jesus, nós somos também enviados. Somos enviados pelo Pai, em nome do Filho, no poder do Espírito Santo. É assim que nós somos enviados. Nós somos enviados pelo Pai que prova que nos ama. Assim como o Pai provou que amava Jesus no batismo, o Pai também provou que nos ama. Como o Pai provou que nos ama, Black? Porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. A prova do amor do Pai sobre as nossas vidas é a entrega do Filho. E a prova de que nós temos poder para cumprir a nossa missão nessa terra é o quê? A presença do Espírito Santo nas nossas vidas. E aí ele diz: assim como o Pai me enviou, eu vos envio, debaixo de uma promessa de amor e revestido pelo Espírito Santo. Essa é uma marca inquestionável daquele que teve um encontro com Cristo ressurreto, enviado para pregar esse Cristo, revestido no poder do Espírito Santo. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Que assim como os discípulos, nós possamos ouvir o Senhor no nosso meio dizendo: a paz seja convosco. Perceba que a paz é com você, porque aquele que te dá paz foi exatamente aquele que destruiu, que venceu, que derrotou tudo aquilo, todas as forças malignas que poderiam tirar a sua paz. E por isso Ele tem autoridade para te dar essa paz. Vamos nos colocar de pé para orarmos. Esse é o nosso Cristo. Esse é o Cristo que ressuscitou dos mortos. Esse é o Cristo vitorioso. A gente não caminha por qualquer motivo. Nós caminhamos porque Cristo ressuscitou dos mortos. E quando nós nos encontramos com Ele, nós nos encontramos com Ele e Ele gerou marcas na nossa vida. Ele se revelou a nós pela palavra. Ele nos chamou pelo nosso nome. Maria, Pedro, Joaquim, Joana. Todo mundo nos tratava na massa. E Ele nos tratou individualmente. Quando nós nos encontramos com esse Cristo, nós nos encontramos com Cristo que exigiu de nós obediência. E Maria saiu anunciando. Viver a vida cristã é viver em obediência. Não é viver para obedecer, é viver em obediência. Quando nós nos encontramos com Jesus, nós escutamos Ele dizer assim: eu vou para o meu Pai e para o vosso Pai. Eu vou para o meu Deus e para o vosso Deus. Ele nos inclui no relacionamento de amor que Ele tem com o Pai. Ele nos chama a conhecer Deus Pai, não um Deus tirano, não um Deus legalista, não um Deus perverso que está procurando pessoas para mandar para o inferno, mas um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus que conhece as nossas fraquezas
Um Deus que sabe das nossas debilidades, mas que mesmo assim, um Deus que em Cristo nos abraça. Um Deus que em Cristo, o Cristo vivo, nos recebe. E aí Jesus nos coloca nesse relacionamento de amor. Amor com o Pai. Amor com Deus. Quem tem um encontro com Cristo ressurreto, percebe o Cristo aparecer no meio da sua vida, dizendo assim: a paz seja convosco. As situações pressionando, ameaças de morte pressionando, e o Cristo vitorioso no meio dizendo: a paz seja convosco. A paz seja convosco. Do mesmo jeito que o Pai me enviou, eu vos envio. E quem tem esse encontro com Cristo ressurreto, sabe que é enviado. Sabe que está vivendo aqui apenas uma vida peregrina. Sabe que Deus tem um propósito. Quando a gente se encontra com Deus vivo, com Cristo ressurreto, a gente descobre que nós somos enviados. E se nós somos enviados é porque nós temos um propósito na vida. Nós não estamos apenas passando tempo aqui nessa terra. Nós não estamos passando tempo nesta igreja. Nós não estamos passando tempo na nossa vizinhança. Nós estamos aqui porque somos enviados. Nós podemos dizer que temos um propósito. O Cristo vivo nos deu um propósito para viver. Ele nos enviou. E como Ele nos enviou? Ele nos enviou debaixo de uma promessa de amor e revestidos de um Espírito que é santo. E por isso nós podemos caminhar. E por isso nós podemos crer no amanhã. E por isso nós podemos ver às vezes as circunstâncias ao nosso redor em verdadeiro caos. Podemos olhar para o mundo ao nosso redor totalmente em crise, totalmente caótico, e nós percebemos: estou aqui com um propósito. Estou aqui com um propósito. Eu não fui abandonado. Ele vive e por isso eu posso seguir a minha caminhada. Ele vive e por isso eu posso viver de fé em fé. Ele vive e por isso eu posso viver de glória em glória. Nós podemos cantar como o apóstolo Paulo falou aos Coríntios: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? A morte foi tragada. E por isso nós podemos crer. Vamos cantar essa canção, Black? Porque Ele vive, posso crer. Enquanto nós ministramos essa canção, você pode ficar de joelho por alguns instantes orando. Você pode se ajoelhar e fazer a sua oração. Fique à vontade. Fique à vontade. Aleluia. Senhor, nós te bendizemos. Nós oramos por tua igreja, Senhor. Os meus irmãos e irmãs que estão ajoelhados diante do Senhor, porque creem que o Senhor é um Deus vivo. Eles creem e sabem que podem crer no Senhor. E a despeito das dores, a despeito dos problemas, a despeito das tribulações dessa vida, a despeito, Senhor, de tudo aquilo que tira a paz deles, eles podem crer. Ele ressurgiu dos mortos. Essa é a nossa esperança. Ele ressurgiu dos mortos. Ele está vivo com o Pai. Ele detém o poder da morte em suas mãos. Creia, meu irmão e minha irmã. Creia. Ele vive. A morte não pôde detê-lo. Nenhum
vida está escondida nas mãos dele. Ele é o Senhor da história e do universo. Oh, aleluia. Coloque-se de pé. Coloque-se de pé como aquele que teve um encontro com Cristo vivo. Vamos cantar, meus queridos. Esse é o cântico da noiva. Este é o cântico da noiva. Aplauda o nosso Deus.